Graça e paz, irmãos, boa noite. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos irmãos também que nos acompanham pela internet. E eu quero convidá-los, irmãos, antes de a gente orar, para a gente apresentar o nosso culto ao Senhor, eu quero convidá-los a, comigo, ler o Salmo 96. A gente vai ler os 3 primeiros versículos. Salmo de número 96, assim diz a palavra do Senhor: Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Amém. Irmãos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse lugar já fazem 51 anos que a palavra de Deus tem sido pregada. Eu dou graças a Deus porque há 3 anos atrás, num sábado igual esse, num culto de aniversário dessa igreja, eu sentei mais ou menos lá no fundo e foi a primeira vez que eu pisei nessa igreja. Depois daquele dia eu nunca mais saí daqui. Eu dou graças a Deus por essa igreja, porque a vida dos irmãos tem abençoado demais vidas aqui. E nós somos convidados hoje, mais uma vez, a dar graças, porque nada disso vem de nós, porque o Senhor fez grandes maravilhas, o Senhor demonstrou o braço forte dele. O Senhor Jesus Cristo venceu todas as batalhas em nosso favor, e por isso, como se disse no começo, o milagre aconteceu, e 2000 anos depois, milhares de quilômetros depois, um monte de gente se reúne aqui, crendo nessa verdade, nesse evangelho que faz a diferença, que é efetivo. Eu quero convidá-los, irmãos, a ficarem de pé comigo para a gente orar e apresentar o nosso culto ao Senhor, agradecidos no coração, e apresentar os nossos louvores. Pai de nosso Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, Senhor. Não é por acaso que essas pessoas se reúnem aqui no dia de hoje, é porque o Senhor as trouxe aqui, é porque o Senhor me trouxe aqui, Senhor, que estamos todos reunidos, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a continuar nesse lugar, pregando a palavra do Senhor fielmente, Senhor, para que o nome do Senhor continue a ser proclamado, continue a ser glorificado nesse lugar. Senhor, nós te agradecemos, e nós estamos aqui para te louvar, Senhor, em ações de graças por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. É assim nós apresentamos o nosso culto ao Senhor, agradecidos. Amém. Vamos cantar esse santo ajuntamento, aleluia, com alegria e bem.
hoje, sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Cantemos juntos. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Santifique este momento com a tua igreja, que é o teu povo, povo santo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te. Juntos e a uma voz seus louvores, súplicas eu sei. Aí vem e canta: Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Aleluia. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Aleluia, Senhor, esse santo ajuntamento, Senhor, e hoje mais do que especial, comemorando 51 anos de casa, Senhor, comemorando 51 anos dessa comunidade, Senhor, tão bendita e tão amada, graças a Ti. E nesse mesmo espírito de adoração, Senhor, queremos continuar cantando do Deus poderoso que plantou essa igreja. Aleluia!
em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Glória ao Senhor nosso Deus pelos séculos dos séculos. Graças a Ti estamos aqui. O nosso Deus poderoso que está conosco nunca nos abandonará. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada, Senhor. Não há ninguém como Tu, aleluia, cantemos. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Glória a Ti, Senhor. Nosso Deus é poderoso. Exulte nesse nome, meu irmão. Glória e majestade estão diante dele, desse Deus bendito e poderoso, como lemos no início. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Estão diante dele.
Senhor, recebe a nossa adoração e o nosso louvor neste momento. Glória ao Senhor por essa igreja, glória ao Senhor, agradecemos a Ti e estamos alegres, Senhor. Gratos somos, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vocês estão aí? Todo mundo aí? Amém, que bom. Começando hoje nosso aniversário, nossa celebração de aniversário. E é muito bom a gente estar aqui e ter vocês conosco na noite de hoje. Eu queria convidar o pastor Jean para vir à frente já de uma vez. Nós falamos sempre que o reino de Deus é um reino de amigos. E antes de mais nada, Jean é um amigo. É alguém que tem caminhado conosco já há muito tempo. Nos conhecemos há muito tempo e tem sido uma bênção caminhar junto. Tão bom que a gente até esqueceu de falar que as crianças podiam descer. Então, o Luizão já tinha dito, mas fica o reforço. As crianças podem descer ali com a Dora, até 10 anos, pode ir lá, e a Dora vai cuidar de vocês, meninas. Mas Jean tem sido esse parceiro, esse amigo, nos falamos sempre, conversamos, oramos, alguém que tem, nesses 10 anos de ministério como pastor, sido uma bênção na minha vida, e sempre que vem à igreja, é uma bênção. Sempre que vem à igreja, ele deixa algo para nos abençoar, para enriquecer a nossa vida como igreja. Então eu queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar por ele, mas também tivesse com o seu coração bem aberto, bem pronto agora para ouvir o que o Senhor vai falar através da vida dele. Pai, é com gratidão no coração que celebramos a vida do Jean. É com alegria que agradecemos ao Senhor por tê-lo trago até nós, trazido até aqui e nos dá a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem comunicado ao coração dele e vai comunicar ao coração da igreja. Que o Senhor encontre em nós corações aptos, prontos para ser uma boa terra, para boa semente que vai ser colocada hoje aqui em nós. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É sempre um prazer e um privilégio estar com os irmãos. Gustavo fala essas coisas bonitas, a gente fica até com vergonha. Ele falou que eu sempre deixo alguma coisa, mas com certeza eu levo mais do que eu deixo. E eu não estou falando das comprinhas do Paraguai, tá? Isso também. Mas eu sou sempre muito bem tratado aqui nessa comunidade. Me sinto dentro de casa, entre os meus, entre os irmãos. É muito bom podermos partilhar o reino e caminharmos juntos como povo de Deus, rumo ao mesmo céu, rumo à mesma eternidade, lutando pelo mesmo evangelho, amando o mesmo Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus que se manifesta no meio da sua igreja. E para mim é um privilégio ainda mais especial poder estar aqui nesse aniversário de 51 anos da igreja, existindo para a glória de Deus. Que coisa linda, gente, existindo para a glória de Deus. Minha família não pôde estar toda comigo, trouxe apenas a representante da família, minha filha Sofia, 12 aninhos, a secretária do papai veio junto, a esposa não pôde vir, ficou com os pequenos lá em Londrina, mas manda um abraço a toda a igreja. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Daniel, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos meditar um pouco nesse texto tão precioso, nesse livro tão precioso. Pensando um pouco a respeito da temática também que tem sido tratada nesta comunidade de fé já ao longo dos últimos domingos, no caso. Essa série sobre ser esta igreja em que o evangelho transparece para a cidade. Livro de Daniel, capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia e manter a sua Bíblia aberta, ou acessar a sua Bíblia e manter ela também aberta aí no seu dispositivo eletrônico. Quero ler com os irmãos, a princípio, apenas os versos 1 e 2, e depois nós vamos ter mais uma palavra de oração. Amém?
Daniel capítulo 1, versos 1 e 2, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é alimento, é sustento, é direção para cada um de nós, e nós clamamos todas as vezes que estamos diante da Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós cremos que a Tua palavra, Senhor, é Espírito e só pode ser discernida de maneira espiritual. Por isso, qualquer capacidade humana, capacidade de intelecto ou de fala, ela é muito limitada, Senhor. E o máximo que ela pode fazer por nós é nos dar mais informações. Mas quando o Teu Espírito Santo trabalha em nosso coração, a Tua palavra nos forma, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos faz enxergar de fato quem é o Senhor e quem somos nós. Por isso nós clamamos a assistência do Teu Espírito Santo, sempre guardados na promessa de que o Senhor disse que o Teu Espírito Santo que habita em meio ao Teu povo, que habita na Sua igreja, em cada crente, este Espírito nos guia a toda a verdade. E é crendo nesta verdade, Senhor, que nós nos aproximamos da Tua palavra, sabendo que o Senhor falará conosco nessa noite. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja alicerce em nós, alicerce pelo qual nós conduzimos a nossa vida, as nossas ações, as nossas reações, as nossas palavras, que cada área da nossa vida, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo, guiado por meio da Tua palavra que nos orienta, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, nós vivemos num mundo de constantes transformações, de mudanças, algumas muito mais rápidas do que a gente consegue imaginar. Pensava essa semana de quantas revoluções a minha geração enxergou. Eu sou da geração que viu o videocassete, que alugava fita de videocassete na lojinha, e agora eu sou da geração que assiste Netflix pelo celular, que não serve só para ligar, e cada dia mais serve menos para ligar e mais para outras coisas. O mundo está avançando muito rápido, e com ele suas ideologias, seus valores, suas vontades estas que nos cercam. Nós não estamos alheios a elas, e podemos inclusive sermos levados por ela. O caminho que Deus chama o seu povo a trilhar não é um caminho de mera assimilação, ou de simplesmente recebemos todas as coisas e vivemos como todo mundo vive. O caminho que Jesus nos ensina é um caminho de diferença. Na série que vocês têm meditado ao longo dos últimos domingos, chamada Sal da Terra e Luz do Mundo, como o Evangelho impacta, muda, transforma a cidade, a nossa cidade, nós nos lembramos de Jesus falando exatamente sobre isso, dizendo aos seus discípulos: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ao pensar em sal, precisamos lembrar que o sal naquele mundo antigo não servia só para dar sabor, isso também servia. Mas no mundo onde não existia geladeira, o sal era um dos instrumentos para a preservação da carne, dos peixes, para que pudesse dar mais tempo. Sal preserva da podridão. A igreja no mundo serve para isso, para preservar, para retardar os efeitos danosos do pecado nesse mundo. Mas não só isso, a igreja também serve para testemunhar. A igreja é luz. A igreja mostra, aponta o caminho, mostra o que está certo, mostra o que está errado. Não é à toa que Jesus diz que a nossa luz deve brilhar, para que ao ver as nossas boas obras, as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. A igreja é essa testemunha fiel no meio da sociedade, no meio do lugar onde ela foi plantada, que preserva da podridão, que preserva da destruição e que aponta a luz, que aponta o caminho, que aponta para Deus. Na primeira sermão dessa série, pastor Gustavo trouxe o texto de Jeremias, capítulo 29, falando do exílio do povo de Deus para a Babilônia. Quando Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, manda uma carta ao povo dizendo que eles permaneceriam. Já era a segunda leva que havia sido levada de Israel para o cativeiro babilônico. E eles recebem essa carta e Deus diz a eles: olha, vivam aí porque o tempo não vai ser tão curto como vocês imaginam. Casem-se,
construam casas, plantem jardins, sejam úteis, se manifestem neste mundo, mas não só vivendo para vocês, orem pela cidade, desejem a paz da cidade. Deus plantou aquele povo, mesmo no meio da sua rebeldia, mesmo como sendo também um instrumento da disciplina de Deus, mas plantou este povo para que fosse diferença no ambiente onde eles estavam. Deus dá essa orientação ao seu povo, que é a mesma orientação para nós. Nós também estamos em exílio. É um paralelo muito fácil de nós entendermos. O nosso reino não é aqui, a nossa cidade não é aqui, a nossa morada não é aqui, nós estamos aqui, como disse Jesus na sua oração em João 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e enquanto no mundo, somos sal e somos luz. Pedro vai dizer, no capítulo 2 da sua primeira carta, 1 de Pedro 2, verso 11, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria é uma pátria celestial, mas enquanto não chegamos lá, estamos aqui. E estamos aqui num mundo que precisa de nós, que precisa ver a manifestação de Cristo em nós. Mas há um desafio, nós não estamos no mundo que assiste passivamente a igreja agir, estamos no mundo que jaz no maligno, estamos no mundo que tem desejos, que tem inclinações, que tem vontades, um mundo hostil, e nesse mundo hostil nós somos chamados a sermos uma presença fiel. O texto que está diante de nós, o texto de Daniel capítulo 1, é uma aplicação prática daquilo que Jeremias trata no seu capítulo 29, como se Jeremias estivesse falando de uma maneira geral, dizendo aos exilados, àqueles que estavam longe da sua pátria, olha, vivam de maneira gloriosa aí onde vocês estão, e agora nós vemos isso na prática, na vida deste personagem Daniel. Há outros personagens aqui, mas alguns amigos de Daniel, que aparecem no texto, mas obviamente que o texto trata ainda mais deste personagem principal, que é o Daniel. E o texto nos diz aí no versículo 1, que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Está ao redor, ali já pressionando. Essa aqui é a primeira investida da Babilônia contra Jerusalém. O reino do norte já havia sido destruído de maneira completa, e agora é a vez do reino do sul, e o reino do sul vai ser destruído. Jerusalém, a capital, vai ser destruída, o templo vai ser destruído, vão colocar fogo em tudo, vão derrubar as muralhas, vão derrubar as casas, vão tirar todo o povo dali. Isso vai acontecer em 3 levas, esta aqui é a primeira, e na primeira leva diz o texto que o rei da Babilônia leva para si um grupo de pessoas. O verso 2 diz que o Senhor entregou nas mãos dele, nas mãos do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar e colocou dentro do templo do seu Deus, pois na casa do tesouro do templo do seu Deus. Faz essa cena na sua cabeça. Você faz parte do povo de Deus, conhece a história da fidelidade de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com o seu povo, a descendência de Davi, você conhece as promessas, você conhece o templo, você viu o templo, a suntuosidade do templo, e de repente todas essas coisas gloriosas e grandiosas parece que estão ruindo diante deste império terrível que era a Babilônia. Aqui o texto diz que parte dos tesouros do templo ainda não foi destruído nessa leva, mas parte dos tesouros do templo foi tirado do templo e levado para um templo pagão nessa terra de Sinar, que aponta lá para a Torre de Babel, mas isso já é outra história. Imagina a cabeça desse povo, o desespero desse povo, mas o narrador nos mostra no versículo 2 que foi o Senhor quem esteve conduzindo todo esse processo para abençoar o seu povo, para abençoar as nações e para abençoar a gente nessa noite, a partir também dessa história. Deus continua no controle. E enquanto então Daniel estava neste exílio,
Assim como nós que estamos no nosso exílio, estamos nesse mundo que é hostil. Daniel estava numa cultura hostil, num mundo hostil, que não assiste passivamente à sua fé, não assiste passivamente às suas ações, mas de alguma forma quer dominá-lo, porque é isso que o mundo quer fazer conosco, que a mentalidade do mundo, que o sistema do mundo quer fazer conosco. Não é só mudar, uma mudança geográfica, mas é dominar o nosso coração. E é diante deste momento que Daniel está, que se parece muito com o momento em que a gente está. Pertencemos à cidade de Deus, mas ainda vivemos na cidade dos homens. E enquanto estamos na cidade dos homens, somos chamados a sermos fiéis. Fiéis em um mundo que é hostil a nós. E dentro disso, meu sermão se resume em duas ideias principais. Primeiro, que existem dois grandes desafios da vida no exílio. E segundo, que é possível vencer a tensão desses desafios, de acordo com o que aprendemos com Daniel. Verso 3 diz que depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Veja, a riqueza tirada de Jerusalém não foi só material, foi também intelectual, foi também gente. Tiraram então alguns dos filhos de Israel. Diz o texto, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, e você conhece, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Você conhece essa história, né? Principalmente se você é frequente na escola bíblica dominical. Às vezes a gente acha que essas histórias é só para contar para criança, né? Mas essas histórias revelam a graça de Deus, revelam o Evangelho. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente essa primeira tensão que acontece no exílio. O primeiro desafio que acontece no exílio, que é o desafio de perder a identidade. No exílio nós podemos perder a identidade, sermos assimilados. Essa é a realidade do exílio. O exílio não é apenas essa mudança de endereço, é uma disputa pelo nosso coração, pelos nossos afetos, pela nossa devoção. O objetivo da Babilônia não era só conquistar Jerusalém. O objetivo da Babilônia era conquistar os judeus, era ter o coração, a mente dos judeus, de forma que não pudessem mais ser de nenhuma forma colocados contra ou serem resistidos, porque uma vez que o coração é dominado, já não há mais luta, já não há mais batalha, é apenas uma dominação cultural muito fácil de acontecer. Então o que a Babilônia queria era formar um novo tipo de gente, um judeu que pensasse como um babilônio, que desejasse como um babilônio, que vivesse como um babilônio. E essa continua sendo a mesma estratégia do sistema que nos cerca, que sejamos crentes, mas que vivamos como quem não é, que possamos dizer, eu creio no Deus de Israel, mas que sejamos levados a viver pelos mesmos valores, padrões, ideias que esse mundo vive, que ao invés de nos inspirarmos na palavra e naquilo que o Senhor nos orienta por meio de tantos exemplos, de termos outros exemplos, outros padrões, que às vezes se opõem inclusive aos próprios padrões apresentados por Deus. O exílio é essa tentativa, e no exílio acontece essa tentativa de que os nossos afetos sejam moldados, os nossos desejos, a compreensão da realidade, aquilo que nós amamos, seja diferente daquilo que nós deveríamos amar se caminhássemos próximos ao Senhor. E existem algumas estratégias que aconteceram na vida de Daniel e algumas estratégias que continuam acontecendo também nas nossas vidas. A primeira coisa que nós vemos é que eles são tirados da sua terra. Uma das grandes estratégias deste mundo caído é nos isolar, tirar a nossa identidade nos isolando. Não é à toa
que os dados mostram que boa parte dos jovens se desviam no tempo de faculdade. Eles se isolam, eles não têm mais comunhão, não têm mais tempo, não têm mais energia, não têm mais aquele vínculo com os amigos, e é nessa hora que são isolados e os seus corações são transformados. Acontece também na vida de muitas famílias cristãs, de que o jovem vai para a faculdade e no meio do ano volta para casa uma outra pessoa completamente diferente, totalmente mudada, porque experimentou um isolamento, e nesse isolamento o seu coração foi sendo transformado. Uma das estratégias que este mundo usa para nos despersonalizar é nos isolar, nos tirar do meio da família da aliança. Tentaram fazer isso com Daniel, tiraram Daniel da sua terra, tiraram Daniel do seu lugar familiar, de onde tinha o templo do seu Deus, onde estavam os seus sacerdotes, onde a adoração a Yahvé acontecia. Na Babilônia não tem adoração para Yahvé. E Daniel é levado e é isolado. Sabe, queridos, que Satanás continua isolando cristãos, porque cristãos isolados são cristãos vulneráveis. Deus nunca nos chamou para viver uma fé isolada, nunca. E há um grande perigo quando queremos viver uma fé isolada, de perdermos o coração. O isolamento é um desses riscos. E Daniel teve um isolamento que foi involuntário. Talvez, ao longo da sua vida, você experimentou alguns isolamentos involuntários. Mudança de trabalho, algumas dificuldades, mudança de cidade, e vai se isolando, vai perdendo as familiaridades. Às vezes não consegue conectar com um grupo de cristãos, uma igreja. Talvez está na igreja há algum tempo, mas ainda não se percebe conectado. E é nesse momento que Satanás tenta arrebatar o nosso coração. Então, a primeira estratégia, nós vemos o isolamento. A segunda estratégia que nós vemos no texto também é a doutrinação. O texto nos diz no versículo 2 que Aspenaz foi encarregado de ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Lá no versículo 3, no finalzinho, diz que esses jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. E no final desse período, passariam a servir ao rei. A segunda estratégia para a nossa despersonalização, para a perda da nossa identidade, é a doutrinação. Na Babilônia, era um tempo de muita ciência, a ciência mais refinada que existia no mundo de então, mas era uma ciência mesclada com valores que nada tinha a ver com o Deus de Israel. Era uma astronomia misturada com astrologia, eram cálculos misturados com magia, era uma doutrinação. Havia conhecimento, havia cultura, mas não uma cultura que era neutra. Nenhuma cultura é neutra. Nenhuma cultura é neutra. E no meio desta doutrinação, eles ficariam expostos continuamente. 3 anos, diz o texto, contínuo, de aprendizado da língua. Inclusive é nesse tempo de cativeiro que os israelitas param de falar o hebraico. O hebraico era a língua materna deles, a língua que eles usavam no dia a dia. Mas depois do exílio, o hebraico ficou relegado apenas para as coisas da religião, e a partir de então eles passam a falar o aramaico, que era a língua dos caldeus. Isso acontece inclusive no Novo Testamento. Jesus proferiu os seus discursos, muito provavelmente em aramaico. Depois eles foram registrados em grego, que era o inglês da época. Mas aqui eles estão aprendendo uma nova linguagem. E dentro dessa linguagem, aprendendo novos conceitos. E dentro desses conceitos, uma nova cosmovisão. Como enxergar o mundo. Talvez as perguntas que nós fazemos hoje também eram feitas na época. O que é o ser humano? O que significa felicidade? O que é sucesso? O que é verdade? O que é liberdade? O que é alegria? A Babilônia tem uma definição para todas essas coisas. A Escritura tem uma definição para todas essas coisas. E uma vez que isolados, agora sendo doutrinados, o perigo está se tornando cada vez maior. A terceira arma que nós encontramos aí no versículo 5, diz o texto que o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Porque se o nosso coração não é arrebatado pelo isolamento, nem pela doutrinação, há algo que nos despersonaliza e nos faz perder a identidade muito fácil, que é a sedução. Sedução. Imagina, os historiadores vão dizer que Daniel e seus amigos tinham por volta dos seus 15, 16 anos, sendo tratados como reis, comendo da mesma comida que o rei comia,
bebendo da própria mesa do rei. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei o que Daniel fazia antes. Talvez ele fosse da família dos nobres. Eu não sei se ele tinha algum cargo de destaque. Mas de repente na Babilônia, ele se assenta na mesa do rei. Ele come do bom e do melhor. Sabe, queridos, o mundo nem sempre vai querer nos despersonalizar por meio da violência, mas por meio de nos cativar, de mostrar que vale muito mais a pena deixar o Senhor de lado. O pecado sempre faz isso com a gente. Mostra que ele é mais vantajoso, ele é agradável aos olhos, parece que é desejável ao paladar e desejável para trazer mais entendimento do que os outros têm. A sedução pode roubar o nosso coração. E esse era o objetivo. O objetivo era despersonalizar. Sedução, essa mudança que é interna. Sabe, sair debaixo deste ambiente de, poxa, eu aprendi vários conceitos com os meus pais, aprendi vários conceitos com a minha fé, e de repente eu me vejo livre. E neste mundo de liberdade, eu sou Deus. Eu tenho amigos que me ensinam coisas, que me apresentam coisas deliciosas, que me foram proibidas pela religião, que me foram proibidas pela igreja, talvez que me foram proibidas pelos meus pais. Agora é hora de viver o melhor que eu tenho à disposição. O mundo nos apresenta todas essas coisas. Uma sedução. E o final, nós vemos a mudança dos nomes, que é esse caminho, o final de despersonalização. Na cultura hebraica, os nomes são muito mais do que o jeito que a gente chama alguém. Hoje a gente tem uma cultura em que as pessoas acabam gostando mais da fonética, né? Ou então pegam, um tanto de Neymar Júnior que apareceu por aí, Então, os nomes, na nossa cultura, não significam tanta coisa. Mas no mundo antigo, o nome era a identidade da pessoa. Ainda mais para o israelita, que o seu nome tinha a ver com a sua identidade para com Deus. Veja, Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias significa amado do Senhor, amado de Yahvé. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Yahvé é a minha ajuda. Nomes relacionados com a sua fé. Mas na Babilônia eles recebem novos nomes. Beltesazar para Daniel, que significa Bel, Deus Bel, protege o rei. Ananias recebe o nome de Sadraque, que significa aquele que é iluminado pelo Deus Sol, Raque. Misael recebe o nome de Mesaque, que significa quem é como Acu, uma outra divindade babilônia. E Abednego é o nome que é dado para Azarias, que significa servo do iluminado Negô, um outro Deus babilônio. A sua identidade atrelada a coisas que nada tinham a ver com o Deus de Israel. E a cultura, neste mundo hostil, também tenta fazer isso com a gente. Moldar a nossa identidade. Atrelar a nossa identidade a outras coisas. Talvez atrelar a nossa identidade ao nosso desempenho, a nossa ocupação. Qual é o seu trabalho? Qual é o seu cargo no seu trabalho? Quanto você ganha por mês? E de acordo com essas respostas, você é tratado de um jeito ou é tratado de outro. Qual é o seu salário? Tem uma série que eu gosto muito, que já virou cringe. É uma série chamada Friends. E tem um episódio de Friends que o Joey está trabalhando num museu, junto com o Ross, que é um paleontólogo. E o paleontólogo usa um jaleco branco. E ele está ali, o Joey, como um porteiro, daqueles que auxiliavam, conduzir as pessoas, com um jaleco azul. E ele está sentado na cafeteria, e de repente vem o seu amigo, e ele diz, Ross, eu guardei um lugar para você, senta aqui. E o Ross dá uma olhada e, não, tudo bem, eu vou sentar aqui. E a moça que está com o Joey na mesa diz, não, os de jaleco branco não sentam com os de jaleco azul. Há uma separação, há uma divisão. E na nossa sociedade parece que tem uma coisa mais ou menos assim. Dependendo como você se veste, dependendo como você fala, dependendo a conta do seu banco, você é tratado de um jeito ou é tratado de outro. Este mundo nos despersonaliza e nos chama por coisas, por desempenho, talvez por sexualidade. Você é aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Defina a sua identidade a partir disso. Você é
aquilo que os seus impulsos dizem. Ou às vezes somos apenas um número na estatística. Os evangélicos, dá até arrepio quando eu ouço esse negócio, os evangélicos, que põe tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco. Os evangélicos são assim, são assados, e vão nos categorizando, nos dividindo, vão nos despersonalizando. As redes sociais trouxeram para nós a criação de novas identidades, novos personagens de nós mesmos. É o sorriso falso, é a alegria fingida. Não posta o arroz, feijão e ovo de segunda a sábado, mas domingo posta a tabuazinha com o sushi. E cria-se um personagem. Não é quem é de fato. Este mundo quer nos despersonalizar. Então, primeira atenção, o primeiro perigo que nós encontramos é a assimilação, é perder a identidade. Mas um outro perigo, tão grande quanto, tão danoso quanto, é perdermos a nossa missão. É perdermos o que é que nós fomos feitos para ser e fazer. Porque diante de tudo isso, talvez você tenha pensado, poxa, esse mundo é muito perigoso. Assim como Daniel pode ter pensado, esse mundo é muito perigoso. Logo, vou me esconder no gueto evangélico. Vou me esconder na igreja. Vou me esconder nos meus amigos cristãos. Não quero saber nada de mundo. Não vou estudar. Tem um pastor um tempo atrás que falou, não mande seus filhos para a universidade. Já viram isso aí? Não mande seus filhos para a universidade. Não vou para o mercado do trabalho. Não, vou achar um bunker no meio do nada e ficar ali comendo a batata frita e tomando água e lendo a minha Bíblia. Assim vou me preservar e serei quem Deus me chamou para ser. Um outro perigo tão grande quanto perder a identidade é perder a missão. Daniel está na Babilônia. E Daniel é um desses a quem Deus também vai mandar esta carta. Construa, seja relevante, construa casas, construa jardins, construa família, ore por essa cidade, abençoe essa cidade, seja útil nessa cidade. Nós podemos correr da assimilação e nos colocarmos nessa postura monástica, de isolamento, de gueto. E de novo eu cito a palavra de Jesus em João 17,15, em que Jesus, orando por seus discípulos, diz, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A igreja não foi chamada para copiar a cidade, mas também a igreja não foi chamada para abandonar a cidade. A igreja se perde quando ela assimila uma identidade que não é sua, a identidade da cidade. Mas a igreja também se perde quando ela se isola e perde a sua missão. Em ambos os casos, o chamado de Deus para o seu povo deixa de ser cumprido. E qual é a postura esperada? A presença fiel. E Daniel mostra exatamente isso. Daniel não perde a sua identidade. Embora Daniel tivesse sido isolado, ele encontrou uma pequena comunidade de fé, chamada Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia. Estes eram seus amigos, companheiros de jornada, uma comunidade dentro da comunidade, um pedaço de Israel dentro da Babilônia. Deus tem plantado nessa cidade há 51 anos, um pedaço da Nova Jerusalém, em meio a um mundo que se opõe a Deus. Parceiros. Há um texto muito lindo na sequência, no capítulo 2, em que o rei tem um sonho e ele chama os seus adivinhos e quer que eles digam o que ele sonhou e qual é a identificação, qual é a explicação do sonho que ele teve. E os seus adivinhos dizem, ninguém consegue fazer isso, ninguém. E aí o rei fala, então vou matar todo mundo vai morrer. E aí chega essa notícia para Daniel, e Daniel fala, opa, que negócio é esse? E qual é a primeira coisa que Daniel faz? Daniel corre para casa, para Ananias, Azarias, Misael, e diz, vamos orar. Daniel não se isolou, Daniel tinha uma comunidade. Daniel, sim, foi ensinado, e há muita cultura na Babilônia, há coisas boas para se aprender na Babilônia, mas o que dita a visão de Daniel não é a Babilônia, é a palavra de Deus. Diz um texto mais à frente também, lá no capítulo 9, que Daniel, lendo as escrituras, entende que o tempo de exílio seria de 70 anos. Não é a Babilônia que diz quando vai acabar o exílio, é Deus. Não é a Babilônia que diz como enxergar a vida, é Deus. E é conhecendo a Escritura que ele mantém o seu coração. A Bíblia nos diz que Daniel orava
com frequência, 3 vezes ao dia, e jejuava diante do Senhor. Há inclusive uma menção de que ele jejua 3 semanas seguidas, um jejum diferente, mas um jejum. Alguém que na Babilônia se conservava íntegro, ele não se assimilou, ao ponto de que, sim, ele recebeu um novo nome, mas esse nome não o definia. Quando nós vemos um pouco mais à frente, lá no capítulo 9, no capítulo 6, vai dizer que ele então orava como lhe era de costume. Daniel não deixou com que aquilo que falavam a respeito dele, Deus não era mais o seu rei, o rei agora é Bel é que comanda o coração do rei. Não, ele continuava orando 3 vezes por dia, como lhe era de costume. Daniel recebe daquilo que o mundo tinha a lhe oferecer com sabedoria. Ele não se isola. E não só não se isola, mas ele age, ele abençoa, ele transforma. Olha a sequência do texto aí que nós estamos lendo no versículo 8. Diz que Daniel então resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que você enxergar, do que o Senhor enxergar, o Senhor vai decidir fazer com os seus servos. E o cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. E no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou as iguarias e o vinho que devia dar a eles beber, e lhes dava legumes. Olha que legal. Daniel não impõe, Daniel dialoga. Ele também nem tinha posição de impor. Ele conversa. Eu vou tentar fazer assim, vamos tentar fazer de um outro jeito. Sabe que às vezes nós somos perseguidos do mundo, não é porque a gente é crente, é porque a gente é chato. Não é porque a gente ama a Deus, é porque a gente é babaca. Não sabe conversar. Quer fazer descer goela abaixo as nossas convicções. E ninguém é obrigado a viver como a gente vive se não crê como a gente crê. Não dá para esperar. O que nós precisamos é aprender a dialogar. E Daniel nos ensina a dialogar. Ele dá um jeitinho, ele conversa com o chefe. Vamos tentar fazer assim? Dá um legumezinho para a gente, vamos ver o que vai acontecer. Veja, Daniel está mostrando um acolhimento, uma empatia. Há uma preocupação aqui. O chefe está dizendo: mas se vocês ficarem ruins, o problema vai ser sobre mim, e eu que vou morrer. Há uma dor ali, há um problema sério. Ele diz: calma, então vamos fazer as coisas de uma maneira um pouco mais devagar, não vamos fazer nada abrupto, não faz isso ao longo desses 3 anos, dá 10 dias, vamos tentar 10 dias. Diálogo, empatia, caminho alternativo. Daniel foi fiel. Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. O texto nos sugere que talvez essas comidas tinham alguma coisa impura cerimonialmente, em que eles não podiam comer. Talvez algum tipo de alimento que eles não pudessem comer porque era consagrado a deuses, ou que não faziam parte da dieta kosher dos judeus. E ele disse: então vamos tentar de uma forma diferente. Não só isso, essa é uma forma de ver a influência de Daniel. Mas também vemos lá no capítulo mais à frente dessa influência, ainda no capítulo 1, no verso 17. Ora, estes 4 jovens com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei.
Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia pelo seu reino. Daniel e os seus amigos, porque amavam ao Senhor, foram os melhores alunos da classe. Se formaram com louvor, se empenharam, mantiveram os seus princípios, mas foram diligentes e puderam influenciar no testemunho público, ao ponto de que Daniel serviu durante os 70 anos do exílio. Daniel acompanhou os reis babilônios, e quando os medo-persas vieram, também Daniel acompanhou. O texto nos diz no versículo 21 que ele continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. E é no primeiro ano do reinado de Ciro que Israel volta para sua terra, que os judeus voltam para Judá. E ele influenciou, foi conselheiro, interpretou sonhos, ajudou a governar, e em tudo ele mostrou excelência e integridade. Lá no capítulo 6, verso 1 diz que Dario decidiu constituir 120 sátrapas, que eram tipo prefeitos, para que administrassem todo o seu reino, e sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Daniel 6, 3 diz: então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Daniel trabalhava e trabalhava de maneira excelente. O texto diz: o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e culpa. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que, quando este mundo, mentindo, dizer toda sorte de calúnia contra vocês, que se for para falar mal de nós, que seja calúnia, que seja mentira. O problema é que às vezes não estão falando mal, estão falando a verdade. Às vezes não é perseguição, às vezes é justiça. Daniel, porque temia a Deus, tinha um espírito excelente, servia com excelência, ao ponto de que procuraram, reviraram a sua vida, quebraram o sigilo telemático, fiscal, bancário, para tentar encontrar alguma coisa em que ele fosse pego, e Daniel não tinha falhas, porque ele serviu de uma maneira fiel. A presença fiel na cidade é exatamente este equilíbrio, que é suficientemente distinta para preservar a identidade, mas suficientemente presente para cumprir a missão, se envolver, abençoar. E é exatamente isso que Daniel fez. E a pergunta que vem logo em seguida é como? Como? Como fazer isso? Num mundo como esse, como fazer isso? E nós já vimos um pouquinho dessa resposta. Deus preservou Daniel. E Deus usou meios para preservar Daniel. O primeiro foi a comunidade, foram seus amigos. Foram as pessoas que amavam a Deus, que andavam ao lado de Daniel. As pessoas com quem ele podia contar, a quem ele podia orar, a quem ele podia procurar. Estes servos do Senhor, que no capítulo 3, diante de uma fornalha de fogo, dizem: olha, se vocês quiserem que a gente negue a Deus, para que a gente viva, não vai rolar. Pode acender a fornalha, joga a gente lá, e se Deus quiser nos salvar, beleza, se não, eu vou encontrar com Ele. Gente de fibra, gente que ama a Deus. Gente, como é importante andar perto de gente que ama a Deus, mesmo se você também ama a Deus, é muito importante, porque há dias que a gente está um pouco mais cabisbaixo, mais capenga, e é entre o povo do Senhor que nós somos edificados, encorajados, consolados e às vezes confrontados. Existe alguém na sua vida espiritual que você deu autoridade para dizer: quando eu estiver vacilando,
põe o dedo na minha cara e diz: acorda. Porque a gente não precisa só de carinho. Quando eu estiver triste, eu quero que alguém vá me visitar. Fala palavras bonitas. Mas e quando você estiver vacilando? Pode dizer: viu, você é crente. Está na hora de parar. Viu, cresce. Isso também é espiritual. A Bíblia fala sobre exortar uns aos outros, né? E exortar significa coloque de pé. E às vezes para exortar o que o outro precisa é: vai dar tudo certo, está tudo bem, Deus é contigo. Mas às vezes para colocar alguém de pé tem que dizer: acorda, você é crente, lembra do Deus que te chamou, levanta, sacode a poeira. Os mais velhos completaram a frase: vai servir, vai amar. Você é o maduro, vai pedir perdão. Perdoa, abre este coração, confessa esse pecado, procura ajuda, chama o pastor, liga para o pastor e diz: pastor, eu não estou dando conta de vencer esse pecado. Precisamos de gente conosco, que nos desafia a sermos mais parecidos com Jesus. Daniel tinha amigos espirituais, Daniel tinha a oração, Daniel orava de costume, não orava só quando a coisa apertava, não orava só na igreja. Eu vi no início do culto o aviso falando sobre as quartas de oração, glória a Deus. Mas a oração não pode acontecer só na igreja. Há uma oração que acontece comunitariamente, mas é uma oração que acontece só eu e Deus, em que eu busco ter intimidade com Ele, adoração. Daniel tinha costume de orar, junto com jejum. Daniel tinha o costume de olhar para as Escrituras. Isso é o que na teologia reformada se consolidou com o nome de os meios de graça. Deus derrama graça, mas Ele usa meios para que isso aconteça. Porque no final das contas, queridos, não é a nossa força. Você olha para Daniel e fala assim: poxa, Daniel era um cara fora da curva. Mas o que a Bíblia nos mostra é que é possível viver neste mundo sem se ser assimilado e sem perder a missão. Porque essa é uma capacidade que nos é dada por Deus. Porque o texto nos diz de maneira clara, e é assim eu encerro. No verso 2 diz que foi o Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor Joaquim, o rei de Judá. Deus está ativo, mesmo no exílio. Deus tem planos que muitas vezes são diferentes dos nossos. E a Bíblia nos diz que Ele faz com que absolutamente todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E esse bem é ser parecido com Jesus. Deus está ativo. No versículo 9 que nós vemos é que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel soube conversar, Daniel sabia falar, dialogar, mas Deus abriu o caminho, Deus trouxe graça, Deus concedeu favor. No verso 17 diz: ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu também inteligência para interpretar sonhos e visões. Daniel foi aplicado, estudou o melhor da classe, mas Deus lhe deu sabedoria. Aqui está a famosa tensão, que não é tanta tensão assim, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus faz, Deus age, e nós agimos responsavelmente. É Ele quem opera, enquanto caminhamos de maneira diligente, fazendo aquilo que está no nosso controle. No final eu não posso bater no peito e dizer também: olha como eu sou bom. Não, eu tenho que olhar como Daniel e dizer: foi a graça. Mas você estudou muito. Sim, eu estudei muito, mas muitos outros também estudaram tanto quanto eu. Foi a graça. Você passou naquele concurso difícil, nossa, parabéns, você é muito diligente nos seus estudos. Você pode dizer: sim, eu sou diligente. Mas outros diligentes não passaram. Deus de alguma forma me abençoa. Essas duas coisas não andam em choque, elas caminham juntas. Nós vivemos para a glória de Deus, e Deus abre portas. Ele é bom, a misericórdia dele é sobre nós. São 51 anos vivendo e existindo para a glória de Deus, e nunca se esqueça disso. Todos nós somos chamados a vivermos de maneira responsável nesse mundo, mas não é sobre nós. Somos instrumentos,
somos a luz, mas a luz de um holofote que aponta para algo muito maior que ele. Nós não ficamos olhando para a luz, nós olhamos para aquilo que a luz aponta. Nós somos a luz que aponta para Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. A graça e a trabalho é Deus, mas Deus usa meios. Comunidade da fé, a escritura, a oração, o serviço. Por isso a igreja é esse lugar precioso, onde Deus forma o nosso caráter, onde Deus nos preserva e onde nós de alguma forma influenciamos, mostramos uma cultura alternativa e apontamos para Jesus. Há um perigo de nós olharmos para isso tudo e pensarmos: Daniel foi o cara. E Daniel foi bacana, sim. Mas Daniel não viu aquilo que nós vimos. Daniel não sabia quem era o Cristo. Nós sabemos. Daniel aguardava a manifestação. Daniel está antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. Nós vemos o Deus encarnado. Nós vemos a graça, que não só nos faz viver de maneira bem-sucedida nesse mundo, mas a graça que nos transforma de pecadores em filhos, que nos coloca na mesa com outras pessoas que amam a Deus, que nos dirige por meio da sua palavra, que nos dá acesso a falarmos com Deus sabendo que Ele nos ouve, e oramos porque falamos com o nosso Pai, servimos porque recebemos do serviço de Deus. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daniel foi um cara bacana, mas Daniel é só a sombra do melhor que Daniel. Daniel guardou a sua integridade. Cristo repartiu a sua justiça com a gente. Cristo repartiu os seus privilégios. Cristo repartiu a sua obediência. Ele foi obediente a todas as coisas. E por meio do seu sacrifício, nós temos livre acesso ao trono da graça. Por isso, nesse mundo hostil, cuidado para não perder a identidade. Mas nesse mundo hostil, cuidado para não perder a missão. Lembre-se que há um Deus que te sustenta e que te faz ser diferente, mas um diferente que salga e traz luz, que preserva o mundo da corrupção, para que ele não se desgaste de maneira completa, até a vinda de Jesus, e que aponta para alguém que está além de você. Jesus disse: vocês são luz, que brilhe a vossa luz, que as suas boas obras, que a sua vida responsável, brilhe essa luz diante dos homens, para que eles não glorifiquem a você, não aplaudam a você, para que eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Senhor, é diante da Tua presença e diante da Tua palavra que nós clamamos. Queremos ser essa presença fiel no mundo que o Senhor nos tem plantado. Os Teus filhos que oram aqui em Foz do Iguaçu, a minha família, os meus que estão em Londrina, onde quer que o Senhor nos leve, onde quer que estejamos, ó Deus, nos lembremos, aqui é por um tempo, o meu lar não é aqui, o meu lar me aguarda, eu aguardo novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Mas enquanto esse lugar, este tempo não chega, eu vivo pela lógica de lá, eu vivo pelos valores de lá, e no que depender de mim, eu vou fazer os lugares onde eu estiver mais parecido com lá. Onde houver influência na minha vida, eu quero viver pelos valores, pelos padrões, pela justiça, pela integridade, pelo zelo, pelo amor, pela generosidade que me alcançou, e aquela que eu espero, aquela que eu aguardo, aquela que eu tenho esperança. Senhor, eu olho para frente e eu digo: Maranata, ora vem Jesus.
Mas enquanto o Senhor não vem, eu digo: Senhor, enquanto os meus pés estiverem sobre essa terra, eu sei que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo pela fé em Cristo. Que o Senhor seja visto em mim, Senhor, não só nas coisas religiosas, mas na excelência, na educação, no cuidado, no esmero. Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso em mim. É só a sua graça agindo em mim que vai me dar essa capacidade. Pelos meios de graça, o Senhor conserva o meu coração, conserva a minha mente, realinha os meus objetivos, os meus amores. E à medida que o Senhor me transforma, o Senhor transforma o mundo em que eu vivo, porque eu vivo de maneira diferente nesse mundo. O evangelho que impacta a cidade é o evangelho que transformou inimigos em filhos, que transformou distantes em aproximados, que fez aqueles que outrora se voltavam contra Deus serem chamados de filhos de Deus. E esse evangelho nos faz viver como Cristo nesse mundo. Nos faz entender isso, Senhor. Nos faz entender isso. Conserva o nosso coração em Ti. Conserva a nossa mente em Ti. Conserva os nossos olhos em Ti. Que sejamos suficientemente diferentes para não perder a identidade, mas suficientemente presentes para não perdermos a missão. É a nossa oração, Deus. É o nosso desejo. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Guia o meu andar em tua verdade. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz dás direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão.
Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos desafia, Senhor, a viver nesse mundo para a glória do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos plantou nesse lugar e a sua glória tem sido vista aqui. Ainda que imperfeitos, ainda que com os nossos desafios, mas perseverando, porque o Senhor tem nos dado a condição de perseverar. Obrigado, porque é o Senhor que tem acrescentado cada um que soma nesse trabalho. Muito obrigado, Senhor. E obrigado porque o desafio continua e cada vez mais firme, mais forte. O mundo cada vez mais hostil, mas a sua palavra não deixa de ser real. O Evangelho não perdeu o poder. O mesmo poder que estava à disposição de Daniel continua à disposição de cada um de nós nos dias de hoje. A mesma postura continua sendo esperada de cada um de nós ainda hoje. A mesma resposta ao mundo hostil continua sendo esperada. E mais, Senhor, a fonte continua a mesma, mas agora ela tem o rosto de Jesus. Agora ela não é mais alcançada pelos sacrifícios, como a gente ouviu, por um ritual, por um cerimonial. Agora, Senhor, ela pode ser alcançada porque o Senhor já entrou por um novo e vivo caminho. E nós agora podemos contemplar o Senhor. Temos acesso ao Espírito Santo de Deus habitando em nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser essa resposta fiel dentro desse mundo hostil. É assim que nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.